Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 14, verso 19, vindo na sequência que nós estamos seguindo. Vamos orar. Nosso Deus, damos graças por esse tempo, pela misericórdia do Senhor, pela bondade, rogamos perdão, Senhor. Somos pecadores, pedimos que em Cristo Jesus perdoe as nossas palavras, pensamentos, atos, nossas falhas contra o Senhor e contra a Tua Palavra. E que nos concedas, Pai, o Teu Espírito Santo, para que possamos ser servos Teus nesse ato que estamos realizando. E abençoa, Deus, cada vida que tiver contato com este vídeo, com esta mensagem, para que seja edificada. E que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O versículo que eu disse, João 14, 19, fala assim: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Não tirando do contexto, então vamos lembrar que no capítulo 14 a 17, Jesus está dizendo, vou embora. Estou me repetindo, mas só para lembrar o contexto. Vou embora. E as consequências desse vou embora, o consolo, o consolador, o futuro, o que muda com a ida dele. Só que, de praxe, em todos os momentos que Jesus está ensinando, dizendo alguma coisa, está falando alguma coisa circunstancial ali naquele momento, ele também está dando ensinos que dizem respeito à eternidade, que dizem respeito aos discípulos, que dizem respeito às coisas que eles podem e devem fazer. E aqui eu quero ressaltar uma coisa que Jesus falou: porque eu vivo, vós também vivereis. Sim, uma coisa tem a ver com a outra, mas vamos pensar só nessa questão da vida de Jesus e a nossa condição como discípulos dele, como salvos em Cristo Jesus. Porque eu vivo, vós também vivereis. O que eu quero pensar aqui? Jesus tem uma vida e ele vive. E por causa disso, os discípulos a quem ele fala e os discípulos que estão representados naqueles discípulos ali, os 11, lembremos que ali só estão os 11, então todos os crentes, todos os salvos estão representados. O que Jesus fala para aqueles, em parte serve para todos os outros. Então tem a ver vida de Jesus e os discípulos terem vida. Vamos nos explicando no decorrer do tempo. Então, ele está falando de uma vida que ele tem e que de alguma maneira passará para os discípulos. Então eu vou buscar no contexto do próprio Evangelho de João, e às vezes no contexto até da carta de João, essa compreensão a respeito da vida de Jesus que ele dá para os discípulos. Então primeiro eu quero pensar com vocês o seguinte: no próprio Evangelho de João, por exemplo, capítulo 5, verso 26, tem umas informações curiosas a respeito dessa questão de vida, essa questão da vida. Vamos juntar o conhecimento que nós temos do Evangelho para compreender melhor o tema. João 5, 26, está escrito assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então o Evangelho diz, Jesus diz e João registra que o Pai tem vida, o Criador da vida, quem decidiu criar toda a vida, projetar, planejar e realizar, foi o Pai. E ele tem vida, ele é o Senhor da vida. Ele é o inventor da vida, ele tem vida. Como ele tem vida em si mesmo, ele também concedeu ao Filho que tivesse vida em si mesmo. Ele permitiu que o Filho, nas suas funções, pudesse também ter vida em si mesmo. Do jeito que o Pai tem, o Filho tem. E é uma vida que é propriedade dele. Ele tem vida nele mesmo. A vida é dele. Ele é Senhor, ele é soberano nesta vida. Com o que fazer com ela? O Pai tem vida e concedeu que o Filho também tivesse vida em si mesmo. Então o Filho tem, ele é proprietário de vida. E o 5:26. Agora vamos para 1:4. Todas as referências são de João, o Evangelho de João. João 1:4. A vida estava nele. Quando João vai introduzir o Filho, vai falar que o Filho se encarnou e veio para a terra, ele fala assim: a vida estava nele.
e a vida era a luz dos homens. Então quer dizer que Jesus tinha uma vida, não somente a vida biológica, mas uma vida espiritual, uma vida que fosse luz. Ele podia ter vida em si mesmo. Quando ele veio à Terra, a vida estava nele, ele era portador, era dele, e ele tinha essa vida na própria mão, nas próprias mãos, era dele. Eu li João 1,4. Muito bem, mas o tema é, esta vida que Jesus tem, os discípulos também viverão, porque Jesus vive, eles também viverão. Então esta vida, de alguma maneira, terá de ser compartilhada, terá de ser concedida, terá de ser entregue, terá de ser passada para os discípulos, para os crentes, no nosso sentido mais comum. E aí, como é possível a gente, então, obter esta vida? O crente pode ter. Mas como? Pela fé. Nós sabemos disso. João 3,15, Jesus ali está explicando, o Evangelho de João está explicando por que o Filho veio, entrou ao mundo, era a luz dos homens e tal e coisa, mas para quê? 3,15, para que todo que nele crê tenha vida eterna. E a vida que nós estamos falando aqui é a vida eterna, não é vida biológica, não. Os que têm vida biológica, são seres racionais, seres humanos, e tiver fé, têm vida eterna, podem receber a vida eterna, tá? Então, o que crê tem a vida eterna. 3,36 também vai na mesma linha falando assim, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, é pela fé, tá? O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a minha linha de raciocínio é, como eu posso obter a vida? Pela fé, crendo totalmente, se entregando totalmente a Jesus Cristo. Mas o contrário também é verdade. Quem se rebela contra o Filho e se mantém rebelde, nunca crê, nunca se entrega, nunca se dobra ao Filho, esse também nunca verá a vida. Que vida? Vida eterna. Que vida? Vida na glória. Vida biológica vai ter. Qualquer rebelde tem a vida biológica, mas não vai ter a vida eterna. E tanto vai continuar vivendo, até na eternidade, vai continuar vivo, sensível, perceptível, percebendo tudo, mas vai receber a ira de Deus, e não a graça, a glória e a vida eterna, mas um estado de permanência de vida, vivo, consciente, mas em sofrimento, tá certo? Então, como é que eu obtenho essa vida que Jesus tem, para que ele vive e eu vivo? Pela fé em Cristo. Aí as pessoas podem pensar assim, mas como é que eu posso ter certeza de que isso é verdade? Como é que eu posso ter certeza de que Jesus tem essa vida? Como é que eu posso compreender onde está a informação para que eu tenha segurança a esse respeito? João 5,39 diz que as Escrituras têm essa informação para dar segurança àqueles que creem, para dar informação àqueles que creem. João 5,39, Jesus está desafiado, foi desafiado pelos judeus e agora responde também com desafio. E ele fala, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Onde está escrito e descrita a vida eterna? Onde está escrito sobre a vida eterna? E onde está descrita a vida eterna? Nas Escrituras. E quando as Escrituras explicam sobre a vida eterna, Jesus diz, e são elas mesmas, as Escrituras, que testificam de mim. Falei para vocês, testificar é afirmar a verdade, é descrever os fatos verdadeiros, é descrever toda a verdade a respeito de um assunto. Então as Escrituras testificam da salvação, da vida eterna, e elas, para testificarem isso, falam de Jesus Cristo. Então, onde eu posso obter a segurança, a certeza da salvação? Nas Escrituras. Aliás, as Escrituras falam que eu posso ter certeza da salvação. Então, meus irmãos, as Escrituras são importantíssimas para nós, especialmente porque Jesus não está mais presente aqui conosco, materialmente falando. Ele não está corporeamente falando aqui conosco. Ele está em espírito, mas as Escrituras é que podem nos ensinar, é que podem nos apontar caminhos, é que podem nos dar segurança. Então, valorize as Escrituras até para ter certeza da salvação, para receber esta vida, para receber a vida eterna através de Cristo. Então você precisa compreender a descrição de Jesus,
a importância de Jesus, a pessoa de Jesus, o caráter de Jesus, para crer nele de maneira correta, e ela fala que ele dá vida eterna para a gente, tá? Então, que bom sabermos todas essas coisas, que lindo as escrituras dizerem tudo o que nós dissemos até agora neste estudo, nesses 10 minutos de estudo. Aí fica assim aquela pergunta, mas então dá para salvar todo mundo da terra, não dá? Vamos filosofar um pouquinho. Em tese, em hipótese, na verdade, dá. A obra de Cristo é suficiente para salvar as pessoas? É suficiente para salvar todo que crê. É possível. Em tese, na verdade é em hipótese. Mas será que efetivamente todos querem a salvação? Será que efetivamente todos estão a favor de Jesus, unidos a Jesus, buscando Jesus? Ou tem alguns que estão rebeldes e vão permanecer rebeldes até o fim? Aí a pergunta é assim, será que todo mundo quer a salvação? Será que todo mundo deseja a salvação? Será que todo mundo está disposto a ter fé em Cristo para obter essa salvação? Será que são assim os fatos? Jesus falou, examinai as Escrituras, no verso 39. E em 5,40, ele fez uma outra afirmativa, explicando que tipo de pessoas estavam ali ao redor dele. E ele falou assim no 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Muitas pessoas não querem vir a Jesus para ter vida. O nosso papel, se nós temos a vida, se nós temos Cristo, se nós somos crentes, se nós somos salvos e temos essa vida, o nosso papel é de fazer a obra de proclamar, de apontar. O Cristo que me salvou pode salvar você. O Cristo que me transformou pode transformar você. O Senhor Jesus que me abençoa e me consola pode te abençoar e pode te consolar, mas eu não tenho vida para te dar. Cristo tem vida para te dar. Então nós evangelizamos desse jeito, apontando para Cristo. E nós devemos pregar sempre, porque nós não sabemos quem vai se manter rebelde até o último segundo e quem vai ceder e crer em algum momento deste período de vida antes do final. Por quê? Em algum momento aqui, as pessoas que estavam ao lado de Jesus, nas coisas que aconteceram, estão registradas durante o capítulo 5, diz lá, não quereis vir a mim para terdes vida. E eu li o versículo João 3,36, que fala, todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. Então, nem todo mundo quer. E em certa medida, o homem olha para isso e fala assim, eu escolho, e diz se quer ou se não quer. Nós sabemos que do ponto de vista de Deus há uma coisa a mais, há alguma coisa diferente, a mais, que nós não conseguimos alcançar, que nós não conseguimos ver. Mas Deus diz que tem a decisão dele em tirar dos rebeldes alguns para serem salvos. Não todos, mas ele faz questão de tirar alguns. Não todos, né? Porque assim, o que é salvo não é porque é bonzinho, não. É porque Deus faz questão de tirar ele da lista dos rebeldes. Tira ele da rebelião, tá? Então, todo mundo quer ser salvo? Não. Mas vamos pensar agora nos que estão salvos. Aqueles que dizem assim, Jesus compartilhou a vida eterna comigo. Ele me deu. Eu pela fé recebi. E agora? O que eu faço com ela? Vou guardar ela no meu coração? Vou, acariciar essa vida, lustrar essa vida? Não, tem que pôr isso para multiplicar, tem que pôr isso para trabalhar. Tem que trabalhar por esta vida, tem que trabalhar por esta obra, tem que trabalhar por este reino, o reino da vida eterna, o reino de Deus, que é o reino onde impera a vida eterna. E eu vou pensar aqui numa conversa que Jesus teve com os discípulos, e ele falou, João 6,27, ele falou assim para os discípulos, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste, que permanece para a vida eterna, a qual o Pai vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna. Invista a respeito da vida eterna. Faça coisas que serão consideradas na eternidade. Faça coisas condizentes com a vida eterna que você tem no seu coração.
pense de acordo com essa vida eterna que você tem, sinta de acordo com essa vida eterna, trabalhe, faça com as mãos algo que seja de acordo com essa vida eterna. Trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna, não pela comida que perece. Comida que perece é dinheiro, comida para o corpo, mas vamos pensar na comida da fé, vamos pensar na comida, nas coisas, no trabalho que resulta em galardão na eternidade. Tá certo? Então, Jesus tem, pode dar, pela fé nós recebemos, se nós não formos rebeldes, mas uma vez que nós temos, vamos agir de acordo. Vamos ser discípulos de Jesus até o fim. Vamos fazer aquilo que Ele espera que nós façamos. Agora, vamos para frente. Vamos pensar em bênçãos e garantias que Jesus ofereceu, disse que dá para os crentes. Eu estou pensando em João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Estou falando assim, o desejo, o que o Pai gostaria, é isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês, a ênfase que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero ensinar hoje é: e eu o ressuscitarei no último dia. Uma das garantias que Jesus dá para os crentes, os que têm fé nele e têm a vida eterna, é: eu o ressuscitarei no último dia. Então, se você tem comunhão com Cristo, você tem fé nele, você tem a vida eterna, ele garante que ele, Jesus, estará empenhado em pessoalmente te ressuscitar no último dia. Se Jesus te ressuscitar no último dia, ele vai te ressuscitar e te encaminhar para o galardão, para a prova de boa obra, para a prova daquilo que você fez na tua vida. Há um julgamento nisso tudo. E então, entrar na glória. Então, essa é a garantia. Quem ressuscita o crente? Jesus. O que vai ser ressuscitado para ir para o inferno tem um procedimento diferente, é uma ressurreição diferente. Vai ressuscitar também? Vai ressuscitar também, mas não vai ressuscitar para a glória, vai ressuscitar para um julgamento de castigo. O crente será ressuscitado por Jesus, e Jesus diz assim: eu supervisiono tudo a teu respeito e eu garanto tua ressurreição e a tua salvação, e a tua entrada para a glória. Salvação você já recebeu, eu garanto a tua entrada para a glória. É o que ele diz aqui nesse versículo. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40, né? O final do verso. Mas tem mais coisas. Agora estamos pensando sobre os benefícios, as bênçãos, as garantias que Jesus dá para os seus. Porque tem nessas pessoas a vida eterna que ele, Jesus, deu para essas pessoas. Vamos para João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Né? Você creu? Tua parte é crer. O evangelho chegou, você aceitou, você creu? Aí Jesus olha para você e diz: eu lhes dou a vida eterna. E aqui no capítulo 10 de João, ele está falando que os discípulos dele, que os salvos dele, são como ovelhas. E ele é o pastor. E ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Perecerão aqui quer dizer serem destruídos no inferno. Não destruídos que não acaba aqui, que não existe mais, apagados da memória, apagados espiritualmente. Não. Perecer aqui é continuar vivo, mas em destruição. Destruição não é extinção, é sofrimento, é ruína, é dor, é faltando coisas, estando em destruição emocional, destruição espiritual, destruição física, mas faltando pedaço, estando judiado, estando em ruína, mas vivo e sentindo tudo. Jamais perecerão. Os crentes em Cristo jamais perecerão. Jamais terão a destruição, a ruína no inferno. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. São ovelhas que estão dentro do rebanho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o supremo pastor de nossas almas. E ninguém tira da mão dele. Ninguém tira. Ele diz: e ninguém as arrebatará da minha mão. São garantias que Jesus dá a respeito da nossa salvação. Tá certo? E aí, o verso 20 de João 14. Então, nós estamos estudando João 14, eu falei tudo isso até agora, tirando o tema de João 14, 19. Final de João 14, 19 diz: porque eu vivo
vós também vivereis. Então nós estamos vendo sobre isso. E agora eu vou até o 20, quando Jesus fala assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então essas coisas, essas bênçãos, essas garantias, a vida eterna estarão em nós à medida que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Se isso acontecer, nós viveremos e veremos o último dia de Jesus, quando nós veremos a glória do Pai em Jesus Cristo, nós veremos Cristo glorificando o Pai e nós veremos que Ele, Jesus, de fato está no Pai. Jesus está no Pai, nós estamos em Jesus, Jesus está em nós. Então, e também nós, em Jesus, estamos no Pai. Isso está escrito em outro versículo. Mas agora eu quero fazer o fechamento desse tema, o fechamento desse assunto, com João capítulo 17, versos 1 a 3. Está escrito assim. João 17, 1 a 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, assim como o Pai conferiu a Jesus ter autoridade, domínio sobre toda a carne, a fim de que ele conceda, assim, de que o filho conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus recebeu autoridade sobre toda a carne, e Jesus recebeu autoridade para conceder vida eterna a todos aqueles que o Pai entregar na mão do Filho. Nós somos salvos assim: o Pai olha, pega a gente, coloca na mão do Filho e fala: Filho, Jesus Cristo, meu filho, salva este. Eu estou dando este na tua mão. Entendeu? Como tem a supervisão de Deus Pai na nossa salvação, não é só aqui que está escrito isso, não. É o Pai que entrega a nossa vida para o Filho e diz: salva esta vida. E aí o Pai entrega a nossa vida para o Filho e Jesus, então, concede vida eterna para estas pessoas. Igual João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Mas Jesus recebe a nossa vida na mão dele e aí ele dá a vida para nós. Tá certo? E uma advertência. 1 de João 5,12. É o mesmo escritor do Evangelho. É o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho. Fala, 1 de João 5,12, o evangelista fala assim: aquele que tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho também não tem a vida, né? Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Você tem o filho, você tem a vida. Se você não tem o filho, você não tem a vida. Então, busque o filho, ame o filho. Tenha fé, certa, clara, grandiosa, porque é preciso para a salvação, para ter a vida. Que Deus nos abençoe. Oremos. Graças, Senhor, por este tempo que nós tivemos de pensar, meditar na Tua Palavra e sermos edificados com ela. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida eterna que o Senhor tem em Ti mesmo e que o Senhor dá àqueles que Te buscam em fé. Permite, Senhor, que o nosso coração tenha clareza em Te receber, em crer, em ter o Senhor para que nós tenhamos a vida. E tenhamos também as garantias que o Senhor oferece aos Teus crentes para a eternidade. Ajuda-nos, nosso Senhor, guarda a nossa vida, abençoa-nos nesta noite, abençoa o Teu povo espalhado pela face da terra. Nós oramos no nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite para vocês, Deus abençoe.